Um cirurgião foi despedido injustamente por atender a um menino pobre de forma gratuita. 3 dias depois, ele acordou com uma fila de carros negros em frente à sua casa. O Hospital Universitário de São Rafael emanava a calma aparente de uma tarde qualquer, com médicos e enfermeiras movendo-se de forma metódica. O Dr. Gabriel, conhecido por sua destreza cirúrgica e empatia, caminhava pelos corredores com sua habitual atenção. Mas esse cenário de rotina foi abruptamente interrompido quando uma mãe desesperada, com seu filho nos braços, irrompeu pela entrada principal do hospital. "Ajuda, por favor, meu filho está muito doente", gritava ela, enquanto o menino, pálido e claramente em sofrimento, mal conseguia manter os olhos abertos. A recepcionista, seguindo a estrita política do hospital de não aceitar pacientes sem cobertura de seguro adequada, respondeu friamente: "Sinto muito, senhora, mas não atendemos gratuitamente neste hospital." A mãe, com o menino nos braços, começou a tremer e seus olhos se encheram de lágrimas. "Por favor, minha filha não vai sobreviver se não a atenderem. Por favor, senhora", implorou ela com a voz entrecortada. Gabriel, ao ouvir a desesperação na voz da mulher, se deteve e observou a cena com crescente consternação. Ele se aproximou, sua expressão séria. "Qual é o problema aqui?", perguntou, examinando o menino nos braços da mãe. "Doutor, ela não tem seguro." "Não podemos atendê-la aqui", interveio a recepcionista, duvidosa mas firme em suas instruções. O médico olhou para a profissional, que parecia ter empatia pela mãe, mas o medo de perder o emprego a fazia seguir ao pé da letra as determinações do hospital, mesmo querendo ajudar. Gabriel lançou um olhar à recepcionista, sua decisão já tomada no momento em que viu a respiração fraca do menino. "Não se preocupe, diga que eu autorizei, que você rejeitou." "Vou levar o menino à emergência agora mesmo", declarou Gabriel, tomando o menino dos braços da mãe e dirigindo-se à sala de emergência com passos rápidos, ignorando os murmúrios desaprovadores de alguns colegas que passavam por ele no corredor. Ao entrar na sala de emergência, colocou a criança na maca e começou de imediato os procedimentos de emergência. "Preciso de uma via intravenosa agora", ordenou, enquanto a equipe de enfermagem se mobilizava rapidamente ao seu redor. Enquanto administrava o atendimento, a porta se abriu violentamente, revelando a figura imponente de Henrique, o diretor do hospital. Seu rosto estava tenso, as sobrancelhas franzidas em evidente desaprovação. "Gabriel, o que você acha que está fazendo? Você sabe que não é permitido atender pacientes sem seguro aqui", disse Henrique, concentrado em inserir uma agulha na veia do pequeno paciente, respondeu sem levantar a vista. "Não posso deixar que um menino morra à nossa porta, Henrique." "Não enquanto eu puder fazer algo para ajudar", disse o médico com voz firme. Henrique se aproximou, baixando a voz para que só Gabriel pudesse ouvir. "Você está arriscando sua posição aqui, Gabriel. Se este menino não sobreviver, a responsabilidade será sua, e as consequências também", disse o diretor. Finalizando o procedimento, Gabriel levantou os olhos para encarar Henrique diretamente. "Então que assim seja. Prefiro enfrentar as consequências a viver com a culpa de não ter feito nada", argumentou ele, continuando com o tratamento do paciente. O diretor suspirou pesado, sua expressão suavizando-se enquanto a equipe médica, em silêncio, presenciava o enfrentamento de ideais entre o médico e o diretor. Gabriel voltou sua atenção ao menino, cujos sinais vitais estavam estáveis. Com cada batida do coração que se estabilizava, a atmosfera tensa dava lugar a um fio de esperança. "Estou fazendo o que é certo", murmurou Gabriel para si mesmo, enquanto os monitores refletiam o frágil retorno à vida do menino, um lembrete de que, para ele, a medicina sempre seria sobre salvar vidas, independentemente das regras. Enquanto Gabriel cuidava da pequena paciente, a sala de emergência começou a ressoar como um redemoinho de tensão e urgência. A menina, embora frágil, começava a mostrar sinais de estabilização sob seus cuidados meticulosos. Foi nesse momento de intenso foco que a porta da sala se abriu bruscamente.
Um enfermeiro, visivelmente alterado, entrou apressadamente. Doutor, é urgente. O prefeito foi internado com um infarto grave, sua condição é crítica. Precisamos que venha imediatamente, disse o enfermeiro alarmado. Gabriel lançou um olhar rápido ao monitor que soava continuamente ao lado da menina. A decisão era torturante, mas clara em sua mente. Não posso ir agora. Esta menina ainda não está estável. Chame o Dr. Martínez para atender o prefeito. O Dr. Martínez ainda não terminou a outra cirurgia. Você é o único disponível, Dr. Velasco, insistiu o enfermeiro, a urgência em sua voz elevando o nível de estresse na sala. Respirando fundo, Gabriel se manteve firme. Preparem o prefeito para o tratamento e façam tudo o que puderem. Terminarei aqui e irei até ele o mais rápido possível, respondeu Gabriel, sua voz sendo a calma em meio à tempestade, mesmo sentindo o peso de sua escolha. Henrique entrou na sala momentos depois, sua expressão tensa transmitindo a gravidade da situação. Gabriel, você tem que ir agora. O prefeito é uma figura pública importante. Isso é crítico para nós, argumentou o diretor. Nenhum paciente é menos importante que outro, Henrique, não enquanto estiver sob meus cuidados, retrucou Gabriel sem desviar o foco da menina. Estou quase terminando aqui. Por favor, faça com que cuidem dele até que eu possa chegar. Henrique olhou para Gabriel, o conflito visível em seus olhos. Se algo acontecer ao prefeito, isso recairá sobre você, Gabriel, disse ele. Conforme passavam os minutos, a tensão só aumentava. Gabriel trabalhava com precisão e velocidade, mas cada segundo contava tanto para a menina quanto para o prefeito à distância. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a respiração da menina se estabilizou e os sinais vitais mostraram uma melhora significativa. Está feito aqui. Irei ver o prefeito agora, anunciou Gabriel, já se movendo para sair da sala. Quando o enfermeiro retornou, seu rosto sombrio trouxe uma notícia devastadora. Dr. Velasco, o prefeito insistiu, acabamos de perdê-lo, disse o enfermeiro, sua expressão tensa. A notícia caiu como um golpe, fazendo o coração de Gabriel afundar. Ele se deteve, processando as palavras, a realidade do que isso significaria para sua carreira e para o hospital. Henrique colocou uma mão em seu ombro, sua expressão agora uma mistura de frustração e simpatia. Você fez o que acreditava ser correto, Gabriel, mas acho que o diretor não aceitará isso bem, continuou o enfermeiro. Gabriel olhou de volta para a menina, agora dormindo pacificamente, uma vida salva por sua decisão. Eu sei, disse simplesmente, a resolução em sua voz tão firme quanto sua escolha. Mas eu faria tudo de novo. Uma vida salva é uma vida ganha. As repercussões seriam grandes, ele sabia disso, mas enquanto caminhava pelo corredor do hospital, seu passo era seguro, impulsionado pela convicção de que, independentemente das consequências, ele havia se mantido fiel ao juramento que fez como médico, primeiro, não causar dano. Alguns minutos depois, Gabriel ouviu um leve bater na porta da sala do hospital. Ao abrir, encontrou a mãe da menina que lhe havia salvado. Seus olhos ainda marcados pelas lágrimas recentes, mas agora brilhando com uma mistura de alívio e gratidão. A mulher entrou na sala, olhando para sua filha agora estabilizada e segurando a mão da menina, que agora estava visivelmente mais recuperada e firme. Dr. Velasco, começou ela, a voz embargada de emoção, não tenho palavras para agradecer o que fez pela minha filha. Salvou a vida dela quando ninguém mais estava disposto a ajudar, disse ela. Para a surpresa do médico, a menina abriu os olhos de repente e olhou para Gabriel com uma timidez encantadora e uma pequena sorriso. Gabriel se agachou para ficar à altura dos olhos da menina, sorrindo de volta. Estou muito feliz de vê-la melhor, querida. Foi um prazer ajudá-las, disse ele, levantando-se e olhando para a mãe novamente. Se precisarem de algo, não hesitem em me procurar, completou ele. Obrigada.
Doutor. Que Deus o abençoe. Ouvi sobre o prefeito. Estou orando por você, disse ela antes que o enfermeiro chamasse o médico para atender outro paciente. Esses momentos de gratidão eram os que reforçavam a convicção de Gabriel em sua missão como médico. O dia na emergência foi tumultuado, de modo que, ao final do dia, Gabriel não teve nenhum encontro com o diretor do hospital. Gabriel se encontrava exausto ao chegar em casa, teve tempo apenas de tomar um banho e fazer uma refeição rápida antes de cair na cama de exaustão. No dia seguinte, Gabriel fez seu café da manhã com calma antes de ir ao hospital. Contudo, essa serenidade foi abruptamente interrompida pela visão, através da janela da sala, de vários carros negros chegando em frente à sua casa. Gabriel desceu apressadamente as escadas até a entrada principal, onde encontrou a senhora Ferreira, esposa do prefeito falecido, rodeada de assessores e guardas de segurança. Sua expressão carregada de dor e severidade. Quando seus olhares se encontraram, a atmosfera se carregou de uma tensão palpável. Doutor Velasco, começou ela, controlando a emoção na voz, porque me disseram que meu marido foi deixado para morrer enquanto você salvava outra vida? Perguntou ela, indo diretamente ao ponto. O sofrimento em seu rosto era visível, mas havia um destello de ira em seus olhos que surpreendeu o médico. Gabriel manteve a compostura, ciente das atenções da imprensa ao redor. Senhora Ferreira, sinto muito pela sua perda. Entendo sua pergunta. Contudo, quando cheguei para atender seu marido, já era tarde. Fiz tudo o que pude, assim como fiz com a menina. Cada vida no hospital é igualmente valiosa para mim, explicou ele com um tom comedido. A viúva processou suas palavras, a angústia clara em seu rosto. E agora, o que vai fazer? Vai enfrentar as consequências de suas ações, porque não deixarei isso impune. Meu marido era a pessoa mais importante desta cidade, disse ela, com o queixo erguido. Gabriel se conteve para não dizer que todos eram importantes, mas decidiu que a mulher estava visivelmente mal pela perda. Sim, estou preparado para isso. E o faria de novo se necessário, porque acredito que minha responsabilidade é salvar vidas, sem distinção, respondeu Gabriel, sua voz firme transmitindo tanto sua determinação quanto sua preocupação pelo que estava por vir. E se eu decidir levar isso adiante, se exigir justiça? Desafiou ela. A ameaça velada não diminuindo a determinação em sua voz. Gabriel olhou diretamente nos olhos de Ferreira, resoluto. Então enfrentarei isso também. Estou aqui para fazer o que é certo, não o que é fácil, respondeu ele, sem se intimidar. Agora, se me permite, preciso voltar ao meu trabalho, concluiu Gabriel com um gesto, antes de fechar a porta atrás de si. A notícia da morte do prefeito e a confrontação com a senhora Ferreira afetaram profundamente Gabriel, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. Ao retornar ao hospital, depois do tenso encontro, Gabriel foi chamado imediatamente à sala de Henrique, o diretor. O ar era denso quando ele entrou, e Henrique estava de pé, olhando pela janela, as mãos atrás das costas, a postura rígida. Doutor Velasco, a situação é insustentável, começou Henrique sem rodeios. A morte do prefeito sob nossa supervisão e sua decisão de priorizar outro paciente colocaram o hospital numa posição muito delicada, disse ele, sem olhar para o médico. Gabriel, ainda de pé diante da porta, sentia a gravidade de cada palavra. Fiz o que meu juramento médico exige, Henrique. Salvei uma vida que estava em minhas mãos, falou o médico, sentindo que seus argumentos eram insuficientes para o que estava por vir. Entendo suas razões, Gabriel, mas as consequências são grandes demais para serem ignoradas. Estou sendo pressionado por todos os lados. Sinto muito, mas você não pode mais continuar trabalhando neste hospital, disse Henrique, finalmente se virando para encará-lo, sua expressão carregada de um pesar reticente. A notícia caiu como um martelo para Gabriel, que sentiu o peso do mundo em seus ombros ao sair da sala do diretor.
O médico se sentia terrivelmente perdido, olhando os corredores do hospital em despedida. Contudo, antes de processar completamente seu despedimento, um alarme soou intensamente pelo corredor do hospital. De repente, Henrique correu até Gabriel com uma expressão alarmante. Gabriel, preciso de sua ajuda. Recebi uma chamada justo quando você saiu da minha sala. É minha filha, sofreu um acidente e precisa de ajuda, disse o diretor, visivelmente nervoso. A equipe de enfermagem se aproximava, ciente do despedimento de Gabriel, duvidando de sua presença e incerta sobre como proceder. Henrique, superando seu conflito interno, olhou desesperadamente para Gabriel. Por favor, você é o único que pode salvá-la agora. Os demais estão ocupados. Salve minha filha, Gabriel, disse o diretor urgentemente. Gabriel, diante da urgência da situação e da ironia do destino, tomou uma decisão rápida. Leve-me até ela, disse ele. A dúvida da equipe dissipou-se ao ver a determinação em seus olhos. Correndo para a sala de emergências, Gabriel encontrou a jovem inconsciente, com múltiplas feridas. Sem perder um segundo, começou a administrar os primeiros socorros, coordenando a equipe com uma eficiência calma. Precisamos estabilizá-la para a cirurgia. Rápido, vamos, disse, revisando os sinais vitais da menina enquanto trabalhava. Gabriel sentia a pressão da situação, cada decisão poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Henrique observava desde a porta, a angústia clara em seu rosto, agora dependendo do homem que acabará de despedir para salvar sua filha. Vasos sanguíneos principais intactos, hemorragia contida, atualizava Gabriel a equipe, sua mente focada unicamente na tarefa à frente. Depois de longos e tensos minutos, a situação se estabilizou. Ela precisará de cirurgia, mas o pior já passou, disse ele. Após a estabilização da paciente, a filha do diretor estava em recuperação e fora de perigo. Assim que terminou de tratá-la, Gabriel foi chamado novamente à sala do diretor. Ao chegar, Henrique se aproximou, o alívio misturado com uma nova compreensão da integridade de Gabriel. Obrigado, Gabriel. Eu estava errado sobre você. Sei que o hospital pode sofrer represálias por sua decisão de salvar o prefeito, mas não posso ignorar o que fez por minha filha. Por isso, quero que continue trabalhando aqui. Farei o que puder para ajudá-lo com tudo o que está acontecendo, disse ele, com uma expressão cheia de gratidão. Sinto muito, Gabriel. Não tenho palavras para agradecer o que fez por minha filha, concluiu o diretor, colocando a mão no ombro de Gabriel. Gabriel, exausto, mas satisfeito por ter feito a diferença novamente, apenas assentiu com a cabeça. Todo paciente merece uma oportunidade, Henrique, sempre, disse ele. Ao final do turno, Gabriel refletiu sobre o tumulto do dia. A vida tinha uma maneira estranha de provar suas convicções, mas ele se mantinha firme. Contudo, as palavras da senhora Ferreira ainda ressoavam em sua mente: não deixarei que isso fique impune. Sabendo que ainda enfrentaria grandes desafios, Gabriel se preparava para defender suas decisões, não apenas por si mesmo, mas por todos os pacientes que ainda precisariam dele no futuro. Após a reconciliação com Henrique e o reconhecimento de sua integridade como médico, Gabriel sentia um breve alívio, mas sabia que a tormenta ainda não havia passado. Ao retornar ao hospital no dia seguinte, notou um clima diferente. As olhadas que recebia dos colegas variavam entre admiração silenciosa e censura aberta. A notícia da morte do prefeito e sua negativa a deixar a menina para atendê-lo havia se espalhado, alimentando debates éticos e morais por todo o hospital. Enquanto caminhava pelos corredores, um enfermeiro se aproximou discretamente. Doutor Velasco, há pessoas fazendo perguntas sobre você. Jornalistas e acho que investigadores estão perguntando sobre suas decisões no dia da morte do prefeito, confessou ele, preocupado. Gabriel assentiu, agradecendo ao enfermeiro antes de seguir para sua sala.
Mal havia se sentado quando bateram à porta. Era um par de investigadores acompanhados de um advogado. Doutor Velasco, estamos aqui para discutir as circunstâncias relacionadas à morte do prefeito. Precisamos entender completamente suas decisões naquele dia. A senhora Ferreira o denunciou por negligência, disse o investigador, fazendo com que Gabriel assumisse uma postura contida. Os questionamentos foram intensos e meticulosos. Gabriel explicou suas ações, reiterando seu compromisso com o juramento médico de nunca abandonar um paciente em risco iminente de morte. Cada segundo contava para a menina. Fiz o que qualquer médico com uma consciência clara faria, disse ele, relatando tudo o que aconteceu. Após a entrevista, Gabriel se sentiu ainda mais isolado. As paredes do hospital pareciam pesar sobre ele, cada passo ressoando mais forte do que o habitual. Ao sair para o estacionamento, encontrou um envelope debaixo do limpador de para-brisas de seu carro. Curioso e cauteloso, abriu o envelope para encontrar uma série de documentos internos do hospital. Seu coração acelerou ao perceber que eram registros financeiros e e-mails entre a administração, discutindo a redução de custos, inclusive em áreas críticas de atendimento ao paciente. Como isso chegou ao meu limpador de para-brisas? Murmurou para si mesmo, preocupado com as implicações. O peso da descoberta o manteve acordado aquela noite. Gabriel sabia que possuir esses documentos o colocava em uma posição ainda mais complicada. Se os tornasse públicos, enfrentaria a ira total da administração do hospital e possíveis represálias legais. Contudo, esconder a verdade ia contra tudo que ele defendia como médico. Na manhã seguinte, tomou sua decisão. Com os documentos em mãos, foi encontrar-se com Henrique. Precisamos falar, Henrique. É sobre a gestão do hospital, disse Gabriel, colocando os documentos sobre a mesa, observando a reação do diretor. Henrique examinou os papéis, sua expressão passando de surpresa a uma sombria aceitação. De onde você tirou isso, Gabriel? Perguntou, incrédulo com o que lia. Encontrei no meu carro. Alguém quer que isso venha à tona, Henrique. E eu, como médico, preciso garantir que o hospital não coloque mais vidas em risco devido a cortes de custos, disse o médico. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de decisões difíceis. Henrique finalmente olhou para Gabriel, um respeito reticente em seus olhos. Isso causará um terremoto se vazar. Mas você tem razão, precisamos corrigir isso. Contudo, não sabemos de quem foi essa decisão, disse o diretor nervosamente. Unidos por uma crise inesperada, Gabriel e Henrique começaram a planejar como enfrentar as revelações dos documentos e assegurar que o hospital não apenas sobrevivesse ao escândalo, mas que emergisse mais forte e mais ético. Gabriel, apesar do cansaço e do peso das últimas semanas, sentiu-se revitalizado. Estava pronto para lutar, não apenas por sua carreira, mas pelo futuro de todos os pacientes que ainda passariam pelas portas do Hospital Universitário de São Rafael. Com o passar dos dias, a atmosfera no hospital tornou-se palpavelmente tensa. A notícia do processo contra Gabriel devido às suas decisões durante o incidente com o prefeito havia sido publicada na imprensa. Agora, não apenas os corredores do hospital, mas o mundo exterior observava a cada passo de Gabriel com um escrutínio intenso. Ao entrar em sua sala, Gabriel encontrou um envelope grosso em sua mesa. Ao abrir, descobriu que continha uma cópia do processo legal contra ele, detalhando acusações de negligência médica. Cada palavra era um peso, cada frase um golpe. Mas sabia que precisava enfrentar isso com a cabeça erguida. Como isso vai afetar sua posição aqui no hospital? Questionou Henrique, entrando sem bater, sua expressão carregada de preocupação tanto pelo amigo quanto pelo hospital. Isso me torna um alvo, Henrique, mas também me dá uma oportunidade de defender não apenas a mim mesmo, mas a integridade de toda a equipe médica que trabalha sob enormes pressões, disse Gabriel, olhando os documentos com determinação. Henrique assentiu, colocando uma mão no ombro de Gabriel.
Estarei ao seu lado nisso, Gabriel. Você salvou minha filha, e isso é algo que nunca esquecerei. Além disso, você está lutando por algo maior aqui, afirmou o diretor com compreensão. Gabriel passou o resto do dia preparando sua defesa com seu advogado, discutindo cada detalhe do caso. As discussões eram intensas e exaustivas, mas necessárias. Temos que apresentar cada decisão que você tomou naquela noite sob a luz da ética médica. Sua escolha salvou uma vida, e isso é inegável, afirmou o Dr. Almeida, seu advogado. À medida que o dia se transformava em noite, Gabriel ficou até tarde revisando os registros médicos, consolidando sua linha de defesa. Cada folha de papel, cada gráfico e cada relatório médico contavam a história de sua dedicação e do difícil equilíbrio entre salvar vidas e seguir protocolos. Contudo, a verdadeira prova veio quando foi chamado para um debate televisivo sobre ética médica. Enfrentando câmeras e um painel de especialistas, Gabriel defendeu suas ações com paixão e precisão. Minha responsabilidade é para com meus pacientes, e em uma situação de vida ou morte, a decisão ética é clara: devemos fazer tudo o que for possível para salvar vidas. Após o debate, enquanto Gabriel caminhava pelos corredores silenciosos do hospital, refletiu sobre o peso das últimas semanas. O apoio de alguns colegas, as críticas de outros e o escrutínio público haviam sido desgastantes, mas ele sentia que estava fazendo o que era certo. Apesar do cansaço e de toda a retaliação, sua surpresa veio no dia seguinte ao ver uma notícia no telejornal matutino. Na gravação, um grupo de pacientes que ele havia tratado ao longo dos anos estava expressando seu apoio e gratidão. O valor e a integridade do Dr. Gabriel nos inspiram. Ele salvou nossas vidas, diziam eles, trazendo a Gabriel um momento de consolo em meio à tormenta. Dormindo aquela noite em uma pequena cama na sala de plantão, Gabriel sabia que os próximos dias seriam cruciais, mas armado com a verdade e com o apoio daqueles que acreditavam nele, estava pronto para enfrentar o que viesse. A luta seria dura, mas ele não estava sozinho. No dia seguinte, Gabriel encontrava um raro momento de quietude em sua sala quando o telefone tocou. Era uma voz familiar do passado, seu antigo professor universitário, Ricardo, que agora dirigia um hospital comunitário em uma área carente da cidade. Gabriel viu o que aconteceu nas notícias. Você precisa de um novo começo, e tenho uma proposta para você, disse Ricardo, sua voz transmitindo uma mistura de preocupação e admiração. Professor Ricardo, me surpreende ouvir sua voz, começou Gabriel, vacilante, ainda ponderando sobre as ramificações de sua situação atual. Qual é a proposta? Ricardo explicou que o hospital comunitário que dirigia enfrentava uma severa falta de recursos e precisava desesperadamente de médicos experientes e dedicados como Gabriel. Não temos os equipamentos mais modernos nem o financiamento dos grandes centros médicos, mas temos uma comunidade que precisa muito de cuidados médicos competentes, argumentou Ricardo, esperançoso. Gabriel ouviu, e a ideia de fazer uma mudança real em um ambiente onde era realmente necessário começou a despertar seu interesse. E os recursos? Como posso garantir que farei a diferença lá sem o apoio adequado? Perguntou ele, sua mente já sopesando os prós e os contras. Serei sincero, Gabriel, é um desafio diário. Mas acredito que com sua habilidade e dedicação, você pode nos ajudar a fazer grandes melhorias, respondeu Ricardo com um tom alentador. O diálogo continuou, com Ricardo descrevendo as condições do hospital e como a equipe, apesar das dificuldades, estava comprometida em melhorar a saúde da comunidade. Gabriel sentiu um crescente senso de propósito, lembrando por que escolheu ser médico. Preciso pensar, Ricardo. É uma grande mudança, finalizou Gabriel a chamada, sentindo o peso de outra decisão significativa em sua vida. Nos dias seguintes, Gabriel refletiu profundamente sobre sua carreira e o que realmente importava para ele como médico. O apoio que recebeu durante a crise reforçou seu desejo de continuar fazendo a diferença, independentemente de onde estivesse. Após uma noite de reflexão,
Gabriel decidiu aceitar a oferta de Ricardo. Ao amanhecer, ligou para Ricardo, sua voz firme e decidida: "Estou dentro. Vamos fazer isso, vamos fazer a diferença onde mais é necessário." O alívio e a alegria na voz de Ricardo eram evidentes. "Estou muito feliz, Gabriel. Não vai se arrepender. Vamos começar a planejar sua transição", felicitou o antigo professor de medicina. Com a decisão tomada, Gabriel sentiu uma renovação de energia e propósito. Passou o resto do dia organizando sua agenda para poder trabalhar nos 2 hospitais ao mesmo tempo. Sabia que seria exaustivo, mas estava empolgado por ajudar a todos os que precisavam. Gabriel iniciou sua jornada no hospital comunitário com uma mistura de emoção e apreensão. Cada dia trazia desafios novos e intensos, muitas vezes exigindo que utilizasse todo o seu conhecimento e criatividade para superar a falta de recursos. O hospital estava situado em uma região carente, onde cada paciente que entrava pela porta trazia uma história de necessidade e esperança. Nas primeiras semanas, Gabriel foi recebido com certa desconfiança pela equipe do hospital comunitário, mas sua habilidade e dedicação logo conquistaram a confiança de seus colegas. "É impressionante ver o que você pode fazer com tão pouco", comentou Ricardo após uma cirurgia complicada que Gabriel liderou com sucesso. Esse foi um dos dias mais ocupados desde que começou a trabalhar no hospital comunitário. Um terrível acidente havia ocorrido na comunidade local, lotando o pequeno hospital até sua capacidade máxima. Cada cama estava ocupada, e os corredores se tornaram extensões improvisadas da enfermaria. Gabriel se movia de sala de cirurgia em sala de cirurgia, operando e fazendo tratamentos, tentando manter a calma e a ordem no caos. Enquanto estava concentrado em estabilizar um jovem com dificuldades respiratórias após uma complicação do acidente, seu telefone tocou. Era uma chamada do hospital particular. Um paciente em estado crítico precisava de sua perícia específica em uma complicada cirurgia cardíaca. A decisão parecia impossível. De um lado, dezenas de pacientes ainda precisavam de cirurgia no hospital comunitário. Do outro, uma vida que poderia se perder sem suas habilidades únicas. Gabriel olhou ao redor, vendo a equipe do hospital comunitário trabalhando intensamente sob sua orientação. "Ricardo, recebi uma chamada do Hospital São Rafael. Um paciente precisa de uma cirurgia urgente que só eu posso realizar. Como estão as coisas por aqui? Há alguém disponível para atender?" Ricardo, visivelmente sob pressão, mas mantendo a calma, respondeu rapidamente: "Estamos no limite, Gabriel, mas entendo a situação. Se precisar ir, faremos nosso melhor aqui, mas temo que perderemos alguns pacientes se você for. Ainda temos pessoas em estado grave para atender." Com um peso no coração, Gabriel tomou uma rápida decisão. "São muitos pacientes aqui e um só no hospital particular. Farei tudo o que puder para atender a todos. Não me vou. Ficarei aqui e depois irei ao São Rafael", disse ele. Dedicando-se inteiramente à crise à sua frente, Gabriel se mergulhou de novo no trabalho, movendo-se com uma eficiência ainda maior, se isso fosse possível. Tentava ser rápido e cuidadoso, exigindo-se o máximo de precisão. Enquanto isso, orientava por telefone os enfermeiros do São Rafael para que cuidassem do paciente até que ele chegasse. Um tempo depois, quando a situação finalmente começou a estabilizar-se, Gabriel pegou seu carro e dirigiu o mais rápido que pôde até o Hospital São Rafael. O paciente estava em estado grave, mas Gabriel fez tudo o que pôde. Ao final, conseguiu estabilizar o paciente e realizar a cirurgia necessária para manter a vida do homem. Embora aliviado, a decisão de ter tido que escolher entre os pacientes ainda pesava em sua consciência. Ao retornar ao hospital comunitário, Gabriel ainda se encontrava afetado por toda a pressão. "Fiz a escolha correta?", perguntava-se Gabriel, sentindo o peso da responsabilidade. Ricardo, percebendo a exaustão de Gabriel, colocou uma mão reconfortante em seu ombro.
Você salvou muitas vidas aqui hoje, pelo que ouvi, o paciente lá também está sendo atendido e se recuperando. Você fez o que pôde, Gabriel, não se culpe. Todos tomamos decisões difíceis ao longo de nossa carreira, o motivou. Reconfortado pelas palavras de Ricardo, mas ainda agitado, Gabriel continuou seu trabalho até a exaustão. No dia seguinte, ao chegar ao Hospital São Rafael, Gabriel encontrou um envelope selado na porta de sua sala. Dentro, havia uma denúncia anônima acusando-o de descuidar seus deveres no hospital particular em favor do comunitário. O documento era uma ameaça clara. Sua escolha tem consequências, Dr. Velasco. Prepare-se para enfrentá-las, lia-se no bilhete. Gabriel leu a carta várias vezes, cada palavra aumentando sua determinação de defender sua decisão. Escolhi onde era mais necessário, murmurou para si mesmo, preparando-se para qualquer batalha legal ou moral que estivesse por vir. A jornada seria difícil, mas estava pronto para lutar pelo que acreditava, custe o que custar. Um tempo depois, chegou o dia da primeira audiência do julgamento de Gabriel. O tribunal estava repleto quando o médico entrou, o ar carregado de expectativa e tensão. Enquanto se sentava, podia sentir os olhares pesados sobre ele, cada um formando seu próprio julgamento baseado nas manchetes sensacionalistas e rumores que circulavam sem cessar desde o início do caso. O processo havia começado com alegações devido às suas decisões durante o trágico dia da morte do prefeito, mas rapidamente se expandiu para incluir suas ações no hospital comunitário, algo que Gabriel não esperava. Os promotores argumentavam que Gabriel havia descuidado seus deveres no hospital particular em favor do comunitário, colocando em risco a vida de pacientes que dependiam dele em ambos os lugares. Dr. Velasco, pode nos explicar por que decidiu permanecer no hospital comunitário sabendo que um paciente em São Rafael estava em estado crítico? Perguntou o promotor, sua voz cheia de acusação. Gabriel tomou um momento para recolher seus pensamentos antes de responder. Cada decisão que tomei foi com o objetivo de salvar o máximo de vidas naquele momento. No hospital comunitário, estávamos lidando com múltiplas emergências críticas. Fiz uma escolha baseada na necessidade imediata dos pacientes. Além disso, já estava no hospital comunitário, então era a decisão mais sensata, considerando que o tempo de deslocamento poderia influenciar muito na situação dos pacientes de ambos os hospitais nos quais trabalho, argumentou o médico. À medida que o julgamento progredia, a defesa de Gabriel trabalhava arduamente para demonstrar seu compromisso e dedicação à medicina, enfatizando como ele frequentemente ia além do chamado do dever para cuidar de seus pacientes, independentemente de onde estivesse. Contudo, a tensão atingiu um novo pico quando uma testemunha surpresa foi chamada a depor. Era um antigo colega de Gabriel do Hospital São Rafael, alguém a quem ele considerava um amigo e confidente. O que ele poderia dizer parecia crucial, e o silêncio que seguiu foi quase tangível. Por favor, conte-nos ao tribunal sobre sua experiência trabalhando com o Dr. Velasco, disse o promotor. A testemunha vacilou, olhando brevemente para Gabriel antes de começar. Trabalhei muitos anos com o Dr. Velasco e sempre o admirei como médico. Contudo, houve ocasiões em que senti que suas escolhas colocavam uma carga excessiva sobre o resto da equipe, especialmente quando começou a dividir seu tempo com o hospital comunitário, disse ele. Cada palavra era como um golpe para Gabriel, que se esforçava para manter a compostura. Sabia que as decisões que tomava poderiam ser vistas de várias maneiras, mas nunca imaginou que seriam usadas contra ele dessa forma. Diria que o Dr. Velasco descuidou de seus deveres em São Rafael, pressionou o promotor. Eu acredito que sempre teve boas intenções, mas sim, houve vezes em que sua ausência foi sentida, admitiu a testemunha, claramente desconfortável. À medida que o testemunho se desenrolava, Gabriel sentia o peso das palavras e os olhares de todos no tribunal. Era uma batalha não apenas por sua carreira, mas por sua essência e pelas difíceis decisões que definiram sua trajetória como médico. Ao final do dia,
Enquanto o tribunal se esvaziava e os últimos murmúrios ressoavam pelos corredores, Gabriel se permitiu um momento de reflexão. Não importava o resultado, ele sabia em seu íntimo que havia agido com as melhores intenções, sempre priorizando a vida humana acima de tudo. Contudo, as palavras da testemunha ainda ressoavam em sua mente, um doloroso lembrete de que, no mundo da medicina e da justiça, nem sempre as boas intenções são suficientes. Gabriel estava pronto para enfrentar as consequências de suas decisões, aonde quer que isso levasse. No dia seguinte, à medida que o julgamento de Gabriel continuava, o enfoque mudou com a chegada de uma nova testemunha, cuja história prometia lançar uma luz diferente sobre as ações de Gabriel. Era um dia claro e frio, e o tribunal estava mais uma vez cheio de jornalistas e cidadãos esperando ansiosamente o próximo capítulo deste intenso drama. A testemunha era uma enfermeira do hospital comunitário, Carla, uma mulher de meia-idade com uma expressão serena mas decidida. Quando foi chamada a depor, sua voz calma preencheu a sala, oferecendo um contraste marcante com a tensão que até então permeava o ambiente. Pode nos contar sobre sua experiência trabalhando com o Dr. Velasco no hospital comunitário? Perguntou o advogado de defesa. Claro, começou ela, olhando diretamente para os membros do júri. O Dr. Velasco chegou ao nosso hospital em um momento de extrema necessidade. Não só trouxe suas habilidades incomparáveis como cirurgião, mas também uma capacidade de motivar e melhorar toda a equipe. Sua dedicação salvou inúmeras vidas, muitas das quais teriam se perdido se não fosse por sua intervenção direta. Enquanto Carla falava, relatava os pacientes que Gabriel havia tratado no hospital comunitário, destacando casos de recuperações e testemunhos de familiares agradecidos. A narrativa que se desenhava era poderosa e comovia a todos os presentes. Os meios de comunicação retrataram o Dr. Velasco como alguém que escolheu um hospital em detrimento de outro, continuou Carla. Mas o que vi foi um médico que escolheu seus pacientes baseando-se na urgência e na necessidade, independentemente de onde estivessem, e que não fez distinção de classe para salvar uma vida. A cobertura da mídia, que até então tendia a se concentrar nas acusações contra Gabriel, começou a mudar de tom. Reportagens sobre o testemunho de Carla e as histórias dos pacientes que lhe havia ajudado começaram a circular, apresentando o dilema moral de suas decisões sob uma nova luz. Contudo, o ponto culminante do dia chegou quando um ex-paciente do hospital comunitário entrou no tribunal. Era um jovem que havia sido tratado por Gabriel após um grave acidente de trabalho que quase lhe custou a vida. Sua presença era um testemunho vivo do impacto positivo de Gabriel. Ele se aproximou do tribunal, sua expressão séria, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão e determinação. Eu estava morrendo, disse o paciente claramente, dirigindo-se ao júri. O hospital comunitário era minha única esperança. Não tinha dinheiro para pagar um seguro hospitalar, e o Dr. Velasco foi o anjo que salvou minha vida. Sem ele, não estaria aqui hoje. A declaração do paciente provocou murmúrios pelo tribunal, e muitos olhares se voltaram para Gabriel, que ouvia com uma mistura de humildade e firmeza. Era evidente que, apesar das acusações e da pressão, ele havia feito uma diferença verdadeira e tangível. Ao final do dia, enquanto Gabriel saía do tribunal acompanhado de seus advogados e alguns apoiadores, permitiu-se sentir uma centelha de esperança. A verdade de suas ações começava a emergir, desafiando as narrativas simplistas que haviam dominado os noticiários. Contudo, sabia que a luta estava longe de terminar. A denúncia anônima e a hostilidade de alguns setores ainda ameaçavam desfazer tudo pelo que havia trabalhado. Mas agora, mais do que nunca, estava decidido a continuar sua luta, não apenas por sua reputação, mas pela causa maior de defender o direito à saúde para todos, independentemente de sua posição social ou econômica. No dia seguinte, cada assento do tribunal estava ocupado, e a atmosfera estava carregada com a expectativa de ouvir a defesa de Gabriel, um momento que prometia ser o ponto culminante do processo. Gabriel se levantou, enfrentando o júri com uma postura calma, mas resoluta.
Começou sua defesa, sua voz firme transmitindo não apenas a urgência de suas palavras, mas também a paixão com que vivia sua profissão. Senhoras e senhores do júri, começou Gabriel, minha carreira foi dedicada a uma coisa: salvar vidas. Cada decisão que tomei, cada noite sem dormir, cada momento no hospital foi motivado pelo meu compromisso de fazer tudo o que fosse possível para proteger e preservar a saúde humana. Fez uma pausa, olhando cada membro do júri nos olhos, certificando-se de que sua sinceridade fosse sentida. Quando me enfrentei à escolha de permanecer no hospital comunitário enquanto havia um caso crítico em São Rafael, baseei minha decisão na avaliação imediata das necessidades. Havia muitas vidas em risco, e eu estava onde mais vidas podiam ser impactadas. Quando o prefeito chegou ao hospital, eu ainda estava atendendo uma jovem que, se a tivesse deixado naquele momento crítico, sua vida teria terminado. A vida de todos é importante, não importa a classe social ou o cargo que ocupa. Obviamente, teria salvado a vida do prefeito se tivesse tido tempo de fazê-lo, mas naquele momento já estava salvando uma menina, e no final de tudo, acredito que todas as vidas são importantes. À medida que Gabriel falava, descrevia em detalhes os desafios enfrentados naquela noite fatídica. Sua voz carregada de emoção ao recordar os rostos dos pacientes que havia ajudado a salvar. A ética médica não é apenas um guia teórico, é uma prática vivida em cada decisão difícil, cada escolha crítica que fazemos no calor do momento. Meu dever era com aqueles que estavam à minha frente, lutando por suas vidas. Gabriel então abordou diretamente as acusações contra ele, enfrentando as alegações de negligência com firmeza. Fui acusado de descuidar meus deveres no Hospital São Rafael, mas como posso ser negligente quando, ao mesmo tempo, estava salvando vidas? A verdade é que a medicina não é preto e branco, está cheia de matizes de cinza, onde as decisões são tão complexas quanto as condições que tratamos, prosseguiu, explicando a complexidade de gerir recursos limitados em 2 hospitais. Sim, tomei decisões difíceis. Sim, cada escolha tem suas consequências. Mas cada uma dessas decisões foi tomada com a profunda convicção de que estava fazendo o melhor possível para salvar o máximo de vidas com as circunstâncias que se apresentaram, disse ele. O tribunal estava em absoluto silêncio enquanto Gabriel falava, sua defesa apaixonada tocando até os mais céticos. Concluiu seu discurso com um apelo emocional, dirigindo-se não apenas ao júri, mas a todos no tribunal. Peço-lhes que considerem não apenas os fatos apresentados, mas também o coração e a alma que coloquei no meu trabalho. Estou aqui diante de vocês hoje, não apenas como um médico, mas como alguém que vê a medicina como sua vocação. Salvar vidas é a essência de quem sou. Após a defesa de Gabriel, o ambiente no tribunal era de profunda reflexão. As palavras de Gabriel haviam ressoado, deixando a todos ponderando sobre as verdadeiras implicações de suas ações e as dificuldades enfrentadas pelos médicos diariamente. O juiz, reconhecendo a intensidade do momento, anunciou que o veredicto seria adiado. Dada a complexidade deste caso e o impacto das últimas apresentações, precisamos de mais tempo para chegar a uma decisão justa. O tribunal se reunirá novamente na próxima semana para o veredicto final. Gabriel, ao ouvir o anúncio, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Tinha dado o melhor de si, havia falado sua verdade. Agora, tudo o que podia fazer era esperar, esperando que sua paixão pela medicina e seu compromisso com seus pacientes fossem reconhecidos e validados. Enquanto deixava o tribunal acompanhado por seu advogado e alguns colegas de trabalho que vieram em apoio, Gabriel se sentia exausto, mas tranquilo, sabendo que havia se mantido fiel aos seus princípios. Independentemente do resultado final, estava preparado para enfrentar o futuro, consciente de que, independentemente do veredicto, continuaria lutando pelo que acreditava. A tensão era palpável no tribunal quando Gabriel retornou para a continuação do julgamento. Cada participante levava a consciência do peso que aquele dia teria não só para Gabriel, mas para a comunidade que lhe servia. A sala estava abarrotada de espectadores,
jornalistas e cidadãos que haviam começado a ver Gabriel não só como um médico, mas como um símbolo de dedicação médica frente a adversidades extremas. Em meio a um discurso de um dos advogados, um evento inesperado transformou o ambiente do tribunal. Um membro do júri, um homem de idade avançada, começou a se sentir mal, agarrando-se ao peito com uma expressão de dor aguda. Sem hesitar, Gabriel saltou de seu assento, suas ações movidas por instinto e treinamento. "Por favor, afastem-se e deem espaço", gritou ele enquanto examinava rapidamente o homem, identificando sinais de um possível ataque cardíaco. Gabriel iniciou as primeiras medidas de emergência, orientando alguém a chamar uma ambulância enquanto administrava os primeiros socorros. "Aguente firme, vamos ajudá-lo", falava Gabriel calmamente ao homem, mantendo-o consciente e monitorando seus sinais vitais. A eficiência e calma com que lidava com a situação reafirmavam a todos os presentes sua competência e compromisso com a medicina. Depois que os paramédicos chegaram e levaram o jurado ao hospital, o juiz fez uma pausa nos procedimentos, permitindo que todos no tribunal assimilassem o que havia acontecido. Isso só fortaleceu a visão de muitos sobre a dedicação incansável de Gabriel. Fora do tribunal, a comunidade começava a se mobilizar. Formaram-se grupos de apoio, organizaram-se vigílias de saúde e proliferavam campanhas nas redes sociais, todas destacando o compromisso de Gabriel com seus pacientes e apelando por justiça em seu julgamento. Enquanto o apoio crescia, o advogado de Gabriel, o Sr. Oliveira, recebeu uma chamada urgente em meio à audiência. Saiu brevemente, regressando com uma expressão de surpresa e urgência. Ao se aproximar de Gabriel, sussurrou rapidamente: "Conseguimos novas evidências que podem ser decisivas para o seu caso. Alguém entregou documentos que provam a falta de recursos e o excesso de demandas colocadas sobre você no dia dos eventos em questão." Gabriel, absorvendo a notícia, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. "Espero que isso seja suficiente", murmurou, ponderando sobre as implicações dessa nova informação. "Vamos apresentar isso imediatamente", respondeu o Sr. Oliveira, preparando-se para solicitar ao juiz a reabertura do caso com as novas provas. Enquanto isso, o tribunal esperava, o silêncio pesado antecipando o próximo movimento. Gabriel olhou ao redor, sentindo o apoio da comunidade, da imprensa e até de alguns colegas médicos que haviam vindo para apoiá-lo. Independentemente do resultado, sabia que já havia alcançado algo significativo: reavivar uma conversa nacional sobre a ética na medicina e a importância do acesso igualitário à saúde. Enquanto esperavam a decisão do juiz sobre a admissão das novas provas, Gabriel sentia que tudo aquilo poderia não só limpar seu nome, mas também mudar a visão de muitos sobre a igualdade nos tratamentos médicos. O tribunal retomou com um ar de expectativa ainda maior após a pausa. Todos os presentes sabiam que as próximas horas poderiam mudar o curso da vida de Gabriel, assim como impactar a operação do hospital onde trabalhava. O advogado Sr. Oliveira apresentou as novas provas com uma gravidade que capturou a atenção de todos. "Senhoras e senhores", começou Oliveira, "estas provas revelam uma realidade perturbadora sobre o Hospital San Rafael. Documentos internos que até agora estavam ocultos mostram falhas sistêmicas que contribuíram de maneira significativa para a tragédia que vitimou nosso estimado prefeito", disse ele, distribuindo cópias dos documentos ao júri e à acusação. Os documentos detalhavam e-mails do administrador do hospital e relatórios sobre a redução de recursos críticos, incluindo cortes de suprimentos médicos indispensáveis para a estabilização do paciente enquanto se esperava a chegada de Gabriel. Como podem ver, o Dr. Velasco foi colocado numa situação impossível, uma que foi exacerbada por decisões administrativas que comprometeram a segurança do paciente, argumentou o advogado. À medida que o tribunal digeria a informação, a atmosfera mudou. O foco das acusações começou a se deslocar da conduta de Gabriel para as práticas do hospital. Gabriel, sentindo o peso das revelações, observava em silêncio, sua expressão mesclando alívio e indignação. Um membro do júri levantou uma questão crítica.
Estes documentos indicam que o Dr. Velasco poderia ter sido usado como bode expiatório pela administração do hospital para encobrir falhas maiores? Perguntou. Exatamente, confirmou Oliveira. Meu cliente foi colocado numa posição onde, independentemente de suas ações, o resultado teria tido repercussões negativas devido à negligência da administração, disse o advogado. O promotor tentou contra-argumentar, sugerindo que Gabriel ainda era responsável por suas escolhas. Contudo, as provas eram indiscutíveis. Gabriel pediu permissão para falar. Com a autorização do juiz, ele se levantou. Tomei decisões baseadas no que cada situação exigia. Estava salvando vidas com os recursos que tinha. Então, sim, sou culpado de tentar salvar a maior quantidade de vidas possível, rebatou Gabriel. Depois de um debate intenso e da apresentação das novas provas, o juiz se retirou para deliberar com os membros do júri. O silêncio que se seguiu foi tenso, cada pessoa no tribunal ponderando as complexidades do caso. Finalmente, o juiz retornou com o veredicto. Em vista das novas provas e do contexto apresentado, este tribunal absolve o Dr. Gabriel Velasco das acusações de negligência médica. Reconhecemos que suas intenções foram para o bem maior, determinou o juiz. O tribunal explodiu em murmúrios enquanto Gabriel assimilava as palavras do juiz. Embora não completamente isento de falhas aos olhos da lei, sentiu-se vindicado, especialmente sabendo que as verdadeiras falhas do sistema haviam sido expostas. Ao sair do tribunal, Gabriel foi recebido por aplausos de um grupo de seguidores e pacientes agradecidos que se haviam reunido do lado de fora. O apoio da comunidade era palpável, fortalecendo sua resolução de continuar trabalhando pela melhoria do acesso à saúde. Vamos aprender com isso e melhorar, disse Gabriel a Ricardo, que estava ao seu lado. A batalha foi dura, mas trouxe à luz o que precisamos mudar para salvar vidas, respondeu Ricardo. E com essa determinação, Gabriel e Ricardo começaram a planejar os próximos passos, não só para reconstruir suas carreiras, mas também para reformar o hospital e salvar ainda mais vidas. Nos meses que se seguiram à absolvição de Gabriel, a transformação do Hospital São Rafael tomou a forma de uma verdadeira revolução na saúde pública. Gabriel, agora visto como um herói e um pioneiro da medicina comunitária, inspirou uma onda de generosidade e apoio aos doentes menos favorecidos. Doações começaram a chegar de todos os cantos. Pessoas comuns doavam, movidas por sua história. O hospital comunitário, antes limitado por recursos escassos, com as novas doações, comprou equipamentos modernos e contratou mais médicos, aumentando significativamente a capacidade de atender a comunidade necessitada. Gabriel, no coração dessa mudança, trabalhava incansavelmente. Por outro lado, o Hospital São Rafael passava por uma rigorosa reforma administrativa. As falhas expostas durante o julgamento não podiam ser ignoradas. Uma nova administração foi instalada, comprometida com a transparência e a ética, garantindo que os erros do passado não se repetissem. Anos mais tarde, o impacto dessas mudanças era evidente. Após a designação de Henrique como administrador, Gabriel, convertido em diretor do hospital comunitário, se transformou em um símbolo de esperança e renovação. Sob sua liderança, o hospital não só sobreviveu, mas prosperou, tornando-se um modelo para outras instituições que buscavam reformar suas práticas e políticas. Gabriel salvou muitas vidas, mas talvez o mais importante, mudou muitas mais através de seu exemplo e liderança. Olhar para trás agora, vejo que cada desafio foi uma oportunidade para crescer, para melhorar não só a mim mesmo, mas toda a comunidade que servimos, refletia Gabriel enquanto caminhava pelos corredores do hospital, agora cheios de atividade e vida. Nossa missão vai além de tratar doenças, trata-se de criar um sistema de saúde que realmente cuide das pessoas. O legado de Gabriel era claro: uma comunidade transformada, um hospital revitalizado e um sistema de saúde mais justo e humano.
A história de Gabriel Velasco não era apenas uma de triunfo pessoal, mas um testemunho do poder da resiliência, da ética e do compromisso inquebrantável com a humanidade, sem distinção alguma. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.